quero destacar um outro caminho para a gente chegar a algumas conclusões importantes sobre a educação no nosso país, certo? Então, a gente está vendo nesse processo o quê? Como se estrutura a educação no Brasil, como que se dá essas divisões e responsabilidades das etapas do ensino para cada ente federativo, seja município, estado, a federação, né, a União, ela fica responsável pelo ensino superior, então a gente tem as universidades, e aí a gente vai entendendo como que são, né, começa a entender como que é aplicado os recursos mais importantes da educação, certo? Então, passando aí no nosso caminho, no próximo slide, nós temos o quê? Como que se dá, né? Como que fica a remuneração média dos professores? Então, pegando aquele quantitativo de professores que eu apresentei para vocês, e, né, fazendo um parâmetro aí com relação às remunerações, os salários de cada carreira, né, de cada município, a gente vai ter essa média da remuneração dos professores. A gente vai ver aí que existe uma separação entre setor público municipal no geral e setor público municipal das capitais. Por que essa separação? A gente tem, né, às vezes, ou na grande maioria das vezes, maiores remunerações nas capitais dos estados, por conta da arrecadação, né, o quantitativo de professores que a gente tem trabalhando nas capitais, muitas vezes maior do que cidades muito pequenininhas dos interiores dos estados. Então, fazer essa diferenciação, ela é importante para a gente entender as dinâmicas mesmo, né, e como que anda a situação do salário dos professores no Brasil, certo? Então, a gente pode ver que a evolução no tempo, ela é muito pequenininha. Em que sentido de muito pequenininha? É óbvio que a gente vai ter inflação, a gente vai ter as coisas que a gente está aqui, né, levando em consideração também. Isso significa o quê? Que ao longo do tempo, o avanço, né, na remuneração dos professores foi relativamente pequeno. Então, na maioria das vezes, se a gente for ver a nossa curva, é uma curva pequena, certo? Então, ó, a rede estadual, ela sai de R$ 1.038, por exemplo, como valor, né, do pagamento em média, para 3.945. Só que a gente não pode esquecer que são praticamente 20 anos, né, de remuneração. Então, ao longo de 20 anos, foi essa variação do salário médio dos professores. Se a gente transformar isso em salários mínimos, a gente vai ver que a diferença é pequena, porque aqui a gente está vendo, né, tem variações da própria moeda, do próprio dinheiro que incide aqui na nossa conta, como disse para vocês, a inflação, por exemplo, né, ela é uma conta importante para a gente pensar esse movimento.